Será que o poder das instituições ficam parados dentro dela? Ou será que, dependendo da crise, ele pode buscar um outro centro gravitacional para se legitimar? Toda a realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. Pessoal, a grossíssimo modo, vamos considerar que política é guerra de narrativa, disputa de narrativa. Eu tenho um pensamento, uma opinião, uma ideologia, e através de uma narrativa eu vou defendê-la. Defendo isso por causa daquilo. E assim as pessoas de diferentes ideologias, pensamentos e pontos de vista vão montar também as narrativas dele. E a narrativa que faz mais sentido vai convencendo mais pessoas. É bom a gente lembrar que a narrativa ela não é estanque. O tempo todo a narrativa muda, porque as pessoas mudam o tempo todo de opinião. E normalmente a gente muda de opinião quando a gente tem novas evidências. E aí que está o poder de quem nos fornece novas evidências. Porque numa guerra de narrativa, a informação e o dado é a moeda que tem maior valor. Então quando você está numa guerra de narrativa, ou seja, num debate, frente a frente com uma pessoa, que ela tem uma narrativa muito diferente da sua, você, para tentar ganhar essa disputa, você fornece um dado. Então um dado objetivo que desqualifica, que vai na contramão daquilo que a outra pessoa está falando, é uma coisa valiosa. Os institutos que têm credibilidade de gerar dados e informações científicas, por exemplo, as universidades, os estudos técnicos dos poderes, inclusive das assembleias legislativas, das câmaras, do Congresso, esse nível de técnica, inclusive que a gente vê dentro das audiências públicas, onde o legislativo escuta diversos especialistas antes de aprovar um projeto de lei, justamente para montar a melhor narrativa. Quanto mais qualificada forem as suas informações e mais atuais, mais arma você tem para ganhar essa disputa de narrativa. Teoricamente, quando tem uma eleição, é a batalha institucional das narrativas. E quem ganha a eleição, ganhou a narrativa geral de quem está votando, ali dos eleitores. E a pessoa que acabou de assumir, ela está com essa narrativa fresquinha. Ela acabou de ser escolhida pela sua narrativa. Essa consonância entre narrativa de quem está no cargo com a narrativa da média geral dos eleitores brasileiros, a gente vai chamar, grosso modo, de legitimidade. Então, um governo que tem muita legitimidade é aquele governo que tem uma narrativa que está casando certinha com a grande base e a maioria dos eleitores que o elegeu. Vale a gente destacar, como a gente já viu em outros vídeos aqui no canal, que a gente vive um regime presidencialista. Então, o regime presidencialista ele tem algumas características. A principal dela é concentrar muito poder na mão do presidente. Independente de quem seja o presidente, ele tem várias possibilidades, inclusive de legislar. Por exemplo, aqui a gente tem um instrumento que é a medida provisória, a gente fala um pouco dele aqui nesse vídeo, e a medida provisória ele é um instrumento de parlamentaristas, países que utilizam do sistema parlamentarista. E ela está no sistema presidencialista falando o seguinte, olha, de vez em quando o presidente pode editar lei, o que é uma coisa que devia ser uma exceção, porque isso é um papel do legislativo. Quem tem o principal desafio de fazer isso, a legitimidade de legislar, primeiro é do legislativo. E o presidente ele tem que legislar no que couber, normatizar o que couber através de decretos, portarias e medidas provisórias, no caso previsto na Constituição, raramente, não é o que a gente vê. Então os governos que acabaram de ganhar a eleição, eles ainda estão com a cabeça fresca da eleição e estão falando a mesma língua de quem o elegeu. Enquanto ele faz isso, minimamente, ele tem de tudo para ter uma grande legitimidade. Porque ele já tem todas as ferramentas, assessoria de imprensa, ele tem rádio, ele tem TV, e colocar a sua narrativa para a sociedade, poder influenciar a opinião das pessoas. A média das narrativas a gente chama de opinião pública. E os jornalistas têm um trabalho fundamental para o sistema democrático funcionar, que é ser os porta-vozes da opinião pública. Por isso que a gente precisa de uma mídia descentralizada, plural, com vários pontos de vista, para ele mostrar as diversas opiniões públicas que existem a respeito de vários casos e a gente não ficar preso a apenas uma opinião pública. Porque essa opinião pública é mais ou menos qual é a pauta das narrativas que vão ser construídas. Narrativas todas elas embasadas por convicções políticas. Apesar de no presidencialismo o chefe do executivo ter muita força para conseguir pautar na opinião pública a sua narrativa,
às vezes acontece uma exceção. E já aconteceu na história do país anteriormente, da mensagem passada pelo chefe do executivo está tão descredibilizada que aquela consonância que antes existia do que ele falava para o que a média dos eleitores brasileiros pensavam já não está mais sintonizadas, não tem mais sincronia. Então não tem eco a narrativa montada pelo chefe do executivo. Quando não há consonância na narrativa do governante com dos eleitores, pelo que a gente já viu aqui, o que acontece? Quebra a legitimidade, diminui a legitimidade. E por consequência, uma lasquinha de poder é puxado para outro núcleo, para outra esfera, outro centro gravitacional. E qual outro centro gravitacional que é esse? Na teoria, nada mais natural do destino dessa camada de poder ser um dos outros três poderes, que é justamente a principal divisão de poder que nós temos constitucionalmente estabelecido. Ou mais complexo ainda, gente. Normalmente, quando um poder está perdendo legitimidade, ele perde para vários outros núcleos. Ele pode estar perdendo tanto para o judiciário quanto para o legislativo. Ou então os dois, o que ainda é mais complexo. Vai depender de qual está mais organizado e qual que está com a narrativa com maior consonância na população. Ou seja, qual daqueles núcleos que estão com mais legitimidade com o povo. É ele que vai tirar uma casquinha maior desse poder que está deixando esse centro gravitacional. A outra dimensão é a dimensão interna do próprio poder executivo. Pessoal, é claro que o poder executivo ele não é constituído de uma massa homogênea de secretários, de quadros, de profissionais. Eles são vários grupos, frutos da coalizão que foi construída e que foi legitimada nas urnas através dos nossos votos para governar o nosso país. Então, são diferentes grupos, independente do governo. A diferença é que quando a legitimidade do presidente, que é o chefe de Estado, que tem a maior massa de concentração de poder nas suas mãos, pelo menos a priori, na teoria, esse presidente, quando está com a legitimidade muito grande, fica um pouco difícil de você ver a diferença entre os grupos. Porque essa legitimidade vale também nessa dimensão interna do poder executivo. Os limites e as barreiras de cada grupo ficam muito flexíveis, que tem vezes que você não consegue nem diferenciar. Porém, quando a legitimidade do chefe do poder executivo começa a pingar, o primeiro lugar que ela passa é justamente nessa dimensão interna do executivo. Então ela vai deixar mais nítida as barreiras que separam os diversos grupos. Vale ressaltar também uma terceira dimensão, que tem a ver com o nosso pacto federativo. Nós, além de sermos divididos em três poderes, o poder também é dividido em União, em estados e em município. Em tese, um prefeito ele não está abaixo de um presidente, eles estão no mesmo patamar. Tem assunto que é coisa do presidente, tem assunto que é coisa do prefeito. O mesmo vale para os governadores. O presidente, quando vai perdendo a sua legitimidade, a legitimidade, além de escorrer por dentro do executivo, ressaltando as barreiras dos grupos que o compõem, e depois dele também olhar para um lado, ver o legislativo, olhar para o outro, ver o judiciário, que são esferas constitucionais de poder já estabelecidos, que ele também pode correr para eles, ele ainda corre na dimensão de governadores e prefeitos. No caso do coronavírus, a gente tem um caso clássico. O Supremo Tribunal Federal julgou que é de competência dos governadores e dos prefeitos a decisão sobre a quarentena. Então a legitimidade de quem estava pautando essa discussão até outro dia, que era o chefe do Poder Executivo, passa para os prefeitos e para os governadores. Isso não quer dizer que o Poder Executivo Central perdeu a narrativa. Pelo contrário, ele pode estar se adequando a alguma narrativa nova que ele foi imposta pelo Senado, em busca talvez de alguma legitimidade ou não, ou então uma aposta errada que pode fazer perder a legitimidade. Isso só o tempo dirá. E a mudança do poder do centro gravitacional também gera alguns atritos naturais, é claro. E na maioria das vezes, o terceiro poder, que nesse caso é o judiciário, é chamado para tentar mediar esses atritos, como foi nesse caso sobre a questão da quarentena dos prefeitos e dos governadores, que agora tem essa legitimidade. A gente pôde ver isso muito concretamente nessa pandemia. Mas no início da pandemia, a gente viu o consórcio do Nordeste, aquele grupo de governadores do Nordeste, ganhando muito protagonismo, inclusive na mídia nacional, sobre as ações que eles estavam tomando, porque estavam se baseando em órgãos que têm credibilidade para montagem de narrativa, estava se baseando em ciência, em estudo para tomar suas políticas públicas. E isso deu um certo destaque para os governadores do Nordeste. A gente viu também o destaque que teve
o governador do maior colégio eleitoral do Brasil, que é São Paulo. Então João Dória já entendeu tudo que está acontecendo, ele já sabe, ele é comunicador, ele entende de narrativa como ninguém e sabe que essa aposta no coronavírus é muito alta e ninguém quer ter cadáver na sua conta. Então ele mesmo já tomou um certo protagonismo e começou a batalhar nessa guerra de narrativa, polarizando entre quem defende a quarentena e quem não defende a quarentena. Ele já fez a aposta dele. E o Bolsonaro, muito preocupado, entendendo que os governadores e prefeitos estavam crescendo as suas legitimidades e as suas visibilidades em decorrência dessa guerra de narrativa, viu que no Sudeste e no principal, no maior colégio eleitoral do Brasil, que é São Paulo, ele estava em conflito aberto, direto, com a segunda instância ali mais próxima do núcleo de poder, que eram os governadores, e ele teve que pensar o seguinte: o segundo maior colégio eleitoral, que é Minas Gerais, a gente não pode jamais perder. Porque se a gente perde o eco da narrativa no governo de Minas, que é o segundo, e de São Paulo, que nós já perdemos, vai ser um prejuízo muito grande em termos de legitimidade. Então ele tem que pôr a faca no pescoço do governador de Minas, para que o governador de Minas se adeque ao discurso dele, para que ele não perca essa ressonância de narrativas, essa legitimidade. O Zema, muito apertado, com a cabeça na guilhotina, devendo favor para o Bolsonaro, devendo eleição para o Bolsonaro, todo cheio de problema e com o rabo preso com o Bolsonaro, ele teve que aceitar. E ele está trabalhando agora no sentido de tentar montar uma narrativa que o impeça de tomar um impeachment, mas que ao mesmo tempo agrade o governo Bolsonaro, de quem ele depende, inclusive eleitoralmente, para viver. Ele só não contava com o outro grau de institucionalidade que puxa um pouquinho também dessas gotas de poder que vai saindo da esfera central concentrada no chefe do executivo, que são os prefeitos. Alexandre Calil, que também já entendeu todo o cenário, já está antecipando inclusive a eleição de governo do estado com uma estratégia correta de combate direto do vírus, inclusive garantindo a sua alta popularidade como prefeito de Belo Horizonte, e pressiona, nesse sentido, a narrativa do Zema, que é o governador de Minas, mas não é o governador da capital, não é o decreto dele que vai valer na capital. Então a narrativa do prefeito cria um atrito com a narrativa do governador, que por sua vez precisa de agradar a narrativa do presidente. Vamos só fazer um adendo que nós estamos falando aqui das esferas institucionais, mas é claro que quando o poder político, por exemplo, no geral, perde legitimidade, o poder não deixa vácuo. Essa legitimidade procura outras frentes. Por exemplo, as igrejas, as associações de bairro, outras frentes vão se capitalizar com a diminuição dessa legitimidade. O que não vai acontecer em hipótese nenhuma é o poder deixar vácuo. Ô pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo mais uma vez até o final. Você que já está inscrito, já até assinou aí as notificações para receber as nossas novidades. A única coisa que você está faltando agora fazer é comentar, deixar sua ideia, sua sugestão, o que você acha desse tema. A gente está querendo sempre mesmo é trocar uma ideia sobre isso, talvez teve alguma coisa que você não concordou, que a gente pode amadurecer e chegar em novas conclusões. Foi um grande prazer falar com vocês de novo, um grande abraço e até a próxima.